Bem-vindo a mais uma parte do exercício de escrita criativa onde eu estou trabalhando a origem do nosso vilão Urus. Para saber como essa história começou, o link está aqui embaixo na descrição. Então agora é hora de finalizar a aventura de Urus pelo interior da Montanha Vermelha e como um bom vilão, ele entrou lá para falar com Deus e está preocupado em exterminar filhotes de roedores, né? E a gente tem que resolver isso aí primeiro. Então vamos lá. Então ali, uma justificativa do ponto de vista dele, né? Pelo menos estaria extinta aquela linhagem de pestes, né? E então o chão desapareceu sob seus pés. Eu decidi agora que a câmara vai ser subterrânea, que ele vai cair num buraco. E aí lá embaixo a gente já vai ter a liberdade de viajar à vontade, porque a gente não vai saber se é alucinação, se é sonho, se ele realmente entrou em contato com o Deus, se o Deus está se comunicando com ele de alguma forma estranha que a gente não conhece. Então essa é a hora de viajar um pouquinho. Então vamos lá, não sei se a explicação está clara o suficiente, eu só fui jogando a ideia. Agora eu vou ler e ver se tem a necessidade de mexer no momento ou se dá para mexer mais adiante no segundo tratamento de repente. Então lá, rolou para o lado e só então entendeu. Estava agora no subterrâneo da Montanha Vermelha, em uma câmara descomunal, suja e aparentemente intocada por mãos humanas. Ainda assim, solene como o mais altivo dos templos. Por toda parte, colunas de vapor deixavam imensos arbustos luminosos, esses sim vivos e repletos de folhas, bem diferente dos galhos nus do nível superior. Tudo errado. E subiam com a violência de uma cascata às avessas, atravessando aberturas provavelmente criadas por elas próprias após séculos de insistência. Então tá bem bolado, eu vou tentar deixar isso mais claro. O que eu quero dizer é que o personagem caiu por uma abertura, porque ele não estava vendo nada por causa da fumaça, e ele atravessou justamente uma dessas colunas, né, que lá embaixo, nessa câmara, existem arbustos vivos, né, que são de repente a origem desses galhos que brotam lá em cima dos pedaços de raízes, né, e esses arbustos luminosos e vivos é que eles exalam essa fumaça para cima como uma coluna, e essa fumaça atravessa uma abertura e gera a névoa, né, que povoa o andar de cima. Isso foi uma coisa que eu pensei que poderia justificar a fumaça, e pode não existir também, né, mas dá um aspecto de templo, né, essas colunas de fumaça pelo lugar de repente vão ajudar. Não tem isso no desenho, mas isso pode ajudar a dar um aspecto místico, né, um aspecto de templo. Mas eu acho que eu preciso dar uma retrabalhada nesse parágrafo aí para poder ficar mais claro. Mas não agora, porque eu não quero perder o fio da meada. Eu já tive algumas ideias e já estou até pensando mais rápido do que eu estou escrevendo, né? Então eu vou seguir com a imagem que eu tenho na cabeça, já começar a descrever aquele cenário que está ali na ilustração que está inspirando a história, né? E depois eu volto para rever. Eu já falei isso, né, que eu vou dedicar um tempo depois que acabar essa parte para voltar e dar uma arrumada antes de seguir com a história, até para poder ter um pouquinho mais de embasamento para terminar, né?
Ali seguindo, aquela era a origem da névoa que encontrou lá em cima. Uras levantou-se com dificuldade e afastou-se do arbusto onde havia caído, que estava bastante avariado e por isso brilhava menos que os outros. Só para deixar um pouco mais claro, né, que ele caiu por sobre um desses arbustos que geravam as colunas luminosas, né? Escalou uma pedra lisa e inclinada que o impedia de ver o limite norte da câmara. Lá de cima viu um rio, um fio de água que serpenteava como uma sinuosa lâmina de metal até morrer ao longe, diante de uma elevação barrenta e avermelhada, uma paródia da própria montanha que a abrigava. Então eu estou descrevendo a paisagem ali do cenário que a gente escolheu para inspiração. Estou mudando uma coisa ou outra, né? Estou botando a montanha como um monte de barro avermelhado. E é lógico que isso tudo está acontecendo dentro da montanha, na parte de baixo da montanha, e não no exterior, como é no original, né? Como eu falei, depois eu vou voltar para ajeitar, mas por enquanto eu só quero botar no texto a ideia que eu estou na cabeça, as imagens que eu estou na cabeça, e no outro momento eu volto e dou uma arrumada nesse texto. Então, só complementando o ambiente, né? Sob as trevas do teto abobadado, Uras chegou a considerar ter sido transportado pela coluna de vapor a algum lugar no exterior. Com X, por favor. Nossa. Da montanha. Um lugar onde a luz brotava de plantas no chão e o céu era feito de rocha pura. Então, justamente pelo original ser o exterior, eu quis fazer essa brincadeira de dar a impressão de que ele realmente saiu da montanha e foi parar em algum lugar do lado de fora, né? Então agora chega de mostrar o ambiente, vamos fazer o Deus entrar para concluir essa etapa da história. Como um bom soldado, ele sabia que não era hora de admirar a paisagem. Precisava descobrir um jeito de subir de volta à caverna antes de qualquer coisa. A ideia de estar, irremediavelmente, preso no fundo daquela montanha lhe trazia um grande incômodo. Tem um breve questionamento do personagem aqui, né? Será que foi isso que aconteceu com os outros? Se foi, em breve ele encontraria os corpos. Então, para dar aquela dúvida, né? De repente todo mundo caiu ali embaixo, por isso que ninguém mais voltou. E aí a gente bota o personagem numa situação mais grave, né? Pela primeira vez desde a incursão dele na caverna, ele está realmente numa situação em que a vida dele está ameaçada. Enquanto pensava na melhor forma de descer da pedra e explorar as margens do rio, um raio espocou atrás da montanha e é o momento exato da imagem que nos inspirou. Então aqui eu quis gerar uma expectativa, né, e um ritmo para a aparição dele. Então eu usei uma recapitulação e uma repetição de palavras, né,
Então vou ler agora para ver como é que isso soa, se ficou demais, se ficou de menos, né? Mas o que eu quero é como se fosse num filme que você focaliza uma coisa e volta, focaliza outra coisa e volta, né? E intercala a reação do observador com o cenário observado. Então vamos ver se ficou bom. Um raio espocou atrás da montanha, foi onde a gente parou, né? Uras ajoelhou, estupefato. Como aquilo era possível? Confuso e ainda trêmulo, passou a mão com força pelo rosto suado. Era ele. Sentiu as pernas enfraquecerem, mas ordenou ao próprio corpo que não demonstrasse fraqueza agora, ou jamais se perdoaria. Essa é a atitude, né, do nosso personagem, que é o fortão, né? Ele se acha pelo menos o invencível. Ele estava lá, gigantesco como um monumento esculpido em mármore, movendo-se como se estivesse submerso. As formas esqueléticas e o tom pálido de sua pele frouxa como uma roupa larga não eram o que Urus idealizava como uma aparência divina, mas ele estava lá. Apoiando-se no monte avermelhado cujo cume ficava na altura de sua cintura, ele entreabriu lentamente os lábios inumanos. Então é agora que ele vai dar a sua mensagem, né? O mais legal é que o leitor aí está pensando, o Deus existe mesmo e vai falar mesmo e vai dar tudo certo. Mas isso aqui é uma expectativa que a gente está criando para quebrar logo adiante, né? Isso tudo aqui provavelmente vai ser uma alucinação causada pela fumaça, ou não. Né, se eu tiver uma ideia melhor até lá, né? Mas no momento eu estou pensando que todo esse cenário aqui subterrâneo é uma fantasia da cabeça do Uras, né? Ou pode não ser, de acordo com o desenrolar da história. Vamos ver agora como é que ele vai reagir a essa mensagem divina. Passado então o impacto inicial, né, o Uras se recompõe e ele está ali pela missão, então a gente vai ter a entrega da mensagem, e é claro que a gente não vai dizer que mensagem é essa, né? Então tá lá. Um som grave e melodioso permeou tudo. Uma voz gutural, compassada, mas ainda assim urgente. O escolhido a recebeu não apenas com os ouvidos, mas com todos os sentidos. Sim, Uras estava certo. O grande líder estava certo. Então a constatação dele de que tudo aquilo que ele acreditava ou que o líder falou para ele realmente existia. Então agora a gente vai se preparar para chegar ao clímax desse momento aí, para depois encerrá-lo. Então ali agora a gente aproxima o pensamento dele do delírio, né? E mostra bem a personalidade dele, o anseio dele pela adoração, né? Por ser uma pessoa que segue um grande líder e acaba se tornando também uma figura de liderança e encanta o povo, né? Que faz as coisas acontecerem dentro da direção que ele acha certo, né? Então sim, Uras estava certo, o grande líder estava certo. O Deus falava com ele, e suas palavras eram sublimes. Aquela mensagem era um tesouro valioso, o qual ele ansiava por compartilhar. Visualizou a si mesmo junto ao grande líder, orgulhoso, de pé sobre a elevação onde o vira discursar na noite anterior. Imaginou o êxtase no rosto do povo à sua volta, ouvindo o que tinha a dizer, e sentiu-se o mais agraciado dos homens. Ele, o escolhido. Então aí vem a questão da vaidade, né? Do ego. Isso tudo vai se intensificar conforme ele for se tornando o vilão, né? Essa é a experiência que vai transformá-lo. Então agora é a hora de acabar com isso tudo. Então ali desejou que todos os homens pudessem vivenciar uma fração da completude que experimentava naquele instante. Desejou um pouco mais daquela sensação, é claro, né? Ele é sempre pautado por aquele algo mais, aquele pouquinho mais que ele vai fazer, e aí ele se dá mal, né? Por isso avançou para além do limite da pedra onde estava, cambaleante como um bebê, as mãos erguidas, confiante de que nada poderia interromper sua trajetória em direção ao seu Deus. Então ele já estava chamando de seu Deus, né? Já estava vendo aquela entidade como com mais intimidade, por assim dizer, né? Ele o faria voar se preciso fosse.
o Deus silenciou e dissolveu-se na mesma névoa que o cercava, e depois tudo escureceu. Então é legal dar uma quebra abrupta, né? Depois de você construir toda a cena com uma expectativa gradual, né? E depois você dá aquele clímax, você deixa o personagem em êxtase, né? Ele exacerba todos os seus desejos, todas as suas sensações, e aí você corta aquilo abruptamente para poder justamente o leitor despertar daquilo, como o personagem também vai fazer. Então esse é um bom ponto para a gente encerrar essa parte da história. Na próxima etapa a gente vai ver o que vai acontecer depois disso, o retorno dele à tribo, se é que ele vai voltar mesmo, e como é que vai ser o desfecho dessa história. Essa história continua no próximo vídeo, e enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com todos os exercícios já realizados. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.